Olá, buenas noches, como estão? Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, gente, a nossa videoaula de hoje nós iremos aprender sobre el presente de indicativo, el subjuntivo e el imperativo. É uma matéria fácil, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar preocupado, que vocês vão conseguir fazer numa boa. Só prestem atenção, tá bom? Então, o indicativo, ele é um dos modos verbais em espanhol. Assim como no português, ele tem 3 modos verbais, né? Nós temos o tempo presente, ele expressa uma ação que está acontecendo no momento em que eu falo. Então, quando eu falo no presente do indicativo, eu estou falando, né, de um modo que expressa uma ação que está acontecendo no momento em que eu falo. E em relação aos modos verbais, nós temos 3 modos verbais. Quais são eles? Indicativo, subjuntivo e imperativo, que nós veremos logo mais. O modo indicativo, esse que iremos estudar agora, ele serve para a gente falar de ações realizadas, né? De ações concretas, ações que a gente sabe que vai acontecer, que nós temos certeza da realização dela. Por exemplo, se eu digo assim, João come o bolo. Quando eu digo que João come o bolo, eu estou dizendo que o João está comendo o bolo no momento em que eu falo, tá? Mas se eu dissesse, por exemplo, que João comeu o bolo, esse verbo comeu é no passado, seria pretérito e não presente. Então, o presente do indicativo, ele expressa uma ação que está acontecendo no momento em que eu falo, tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui para vocês, o modo indicativo expressa certezas, fatos concretos e possíveis. No modo indicativo, verbos regulares mantêm a raiz inalterada ao serem conjugados. Para conjugá-lo, basta acrescentar as terminações do presente do indicativo à raiz em cada pessoa, tá? Então, gente, olha só. Nós temos aqui o verbo amar, que é um verbo de primeira conjugação. Temos o verbo beber, que é um verbo de segunda conjugação. E o verbo partir, que é um verbo de terceira conjugação. Primeira coisa, quando eu vou conjugar o verbo, eu preciso da pessoa verbal. Quem é a pessoa verbal? São os pronombres, que em espanhol são yo, que se refere a eu, tu, que se refere a tu, ele, que se refere a ele, nosotros, que se refere a nós, vosotros, que se refere a vós, e ellos, que se refere a eles. Que em português, a pessoa verbal, ou seja, os pronomes pessoal do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós e eles. Em espanhol é yo, tu, ele, nosotros, vosotros e eles. Então, sempre que eu for conjugar um verbo, eu preciso usar os pronomes pessoais ou a pessoa verbal, tá? Então, nós temos aqui o verbo amar, beber e partir. O verbo amar é um verbo de primeira conjugação porque ele termina em AR. Repare que aqui em cima ele está separado do radical, né? O verbo amar, o verbo beber também está separado do radical, R, e o verbo partir está separado do radical IR. Professora, mas como é que eu vou saber que ele é de primeira conjugação, de segunda conjugação ou de terceira conjugação? É muito fácil. Quando eu tenho o verbo amar, por exemplo, se ele terminou em AR, ele é um verbo que está no infinitivo, ou seja, é um verbo, né, que ainda não foi conjugado e está no infinitivo. Quando eu conjugo esse verbo, ele fica, por exemplo, yo amo, tu amas, ele ama, nosotros amamos, vosotros amais, ellos amam. Reparem que o radical, que é esse que tá de preto aqui, né, a gente chama de a raiz da palavra. A partir dele eu formo outras palavras. Ele não alterou, ele não mudou. Então, quando não muda, quando o radical ele continua o mesmo, do início ao fim da minha conjugação, ele é um verbo regular. Já os verbos irregulares, eles sofrem alteração no radical. Eu tenho o verbo beber. O verbo beber é um verbo terminado em ER. Quando o verbo termina em ER, ele é um verbo de segunda conjugação.
todo verbo terminado em ER, em espanhol é o verbo de segunda conjugação. Aí eu tenho yo bebo, tu bebes, él bebe. Nosotros bebemos, vosotros bebéis e ellos bebem. Onde está em vermelho é a terminação verbal. Então, todo verbo de segunda conjugação em espanhol regular, ele vai ter essa mesma conjugação, todos eles, tá? E tem aqui o verbo partir. O verbo partir, yo parto, tu partes, él parte. Nosotros partimos, vosotros partís e ellos partem. A mesma situação. A parte que está destacada de preta é o radical, ou seja, é a raiz do verbo. Continuou inalterada, porque é um verbo regular. E onde está destacado de vermelho é a terminação verbal. O, S, E, IMOS, IS e N. Digamos que se eu colocasse aqui o verbo vivir, que em espanhol é viver, em português, ficaria yo vivo, tu vives, él vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís e ellos vivem. Então, esse verbo vivir, ele seria um verbo de terceira conjugação, porque ele termina em IR. Se eu fosse pegar o verbo bailar, que é dançar, e eu fosse conjugar aqui agora, reparem que a terminação desse verbo seria a mesma, seria o mesmo do verbo amar. Por quê? Porque ele é um verbo de primeira conjugação e um verbo regular. Preste atenção, ó. Yo bailo, tu bailas, él baila. Nosotros bailamos, vosotros bailais, ellos bailan. Viu, gente? Não tem mistério, é muito fácil, não tem como vocês errarem. Aqui eu coloquei exemplos em frase, para vocês aprenderem, né, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Por exemplo, nosotros viajamos a Recife ayer. Gente, aqui, nosotros viajamos Recife, faltou um arzinho aqui entre o verbo e o estado, Recife, tá? Depois vocês coloquem aí. Nosotros viajamos Recife ayer. Então, preste atenção. Quando eu falo que viajamos a Recife ontem, eu tenho certeza. Eu sei que isso foi algo que aconteceu, né? Um fato concreto, um fato realizado. Então, a gente usa o indicativo para esse tipo de ação. Quando eu digo que eu viajei para Recife ontem, eu tenho certeza do que eu estou falando. Foi algo que aconteceu. Foi uma ação que aconteceu, né? Foi uma ação realizada. A mesma coisa, nosotros pensamos muito em la prueba. Quando eu digo que nós pensamos muito em la prueba, nós pensamos muito na prova, também é algo que eu tenho certeza, tá? É algo que foi algo que aconteceu. Nós estávamos muito preocupados, né? Provavelmente com a prova, e ficamos pensando o tempo todo nisso. Então, nesse caso aí, eu tenho aí um verbo indicativo. Ella vuelve en la escuela a las 12:10. Então, quando eu digo que ela volta da escola às 11:50, é algo também que eu tenho certeza, né? É uma ação que será concretizada daqui a pouco, no momento em que eu falo. É porque ela volta da escola às 11:50. Eu tenho muitos sonhos. Então, eu tenho muitos sonhos, né? É algo que eu tenho certeza, eu vivo isso, a minha cabeça, o meu coração vivem cheio de sonhos, é algo que eu sei que vai ser realizado, que eu vou realizar, porque eu vou correr atrás disso. Então, eu estou falando de algo que eu tenho certeza. Nosotros preferimos viajar em outro coche. Nós preferimos viajar em outro carro. Então, aqui, quando eu digo que nós preferimos viajar em outro carro, eu estou falando de que eu estou descrevendo uma ação que decorre no momento em que eu falo, certo? Que nós preferimos viajar em outro carro. Eu não quero viajar nesse carro que eu estou, eu prefiro viajar em outro. La clase de espanhol empieza a las 4 en punto.
A aula de espanhol começa às 4 em ponto, tá? Então, nessa frase, eu estou descrevendo também uma ação que decorre no momento em que eu falo. Eu estou dizendo que a minha aula de espanhol, ela começa às 4 em ponto. Eu não estou falando que ela começará. Eu estou falando que ela começa no presente, né? Então, aqui nós temos esses exemplos aí, né? Do presente do indicativo. É bem fácil, não tem como vocês errarem, tá? Só lembrando para vocês sobre as pessoas verbais, que é yo, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos, que em espanhol nós chamamos de pronombres personales, tá? Quando eu vou conjugar um verbo, a primeira coisa que eu tenho que ter a primeira coisa que eu coloco é a pessoa verbal, que, né, os pronombres yo, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos, que em espanhol, que em português corresponde ao eu, tu, ele, nós, vós e eles. E aí, como que eu vou saber que o meu verbo é de primeira conjugação? É só vocês repararem a terminação dele, antes de conjugar. Amar é um verbo terminado em AR. Então, terminou em AR, verbo de primeira conjugação. Beber terminou em ER, verbo de segunda conjugação. E partir é um verbo terminado em IR. Então, ele é um verbo de terceira conjugação, tá? Então, quando vocês forem conjugar algum verbo, basta vocês acrescentarem essas terminações aqui, que está destacada de vermelho, no verbo amar, terminado em AR, ER ou IR, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos agora o modo subjuntivo. Também é um modo bem fácil, não tem como vocês errarem. O modo subjuntivo, ele é o oposto do modo indicativo, né? Enquanto o modo indicativo é o modo da certeza, de algo concreto, de algo realizado, o modo subjuntivo, ele trata de ações que nós não temos certeza sobre a realização dela. É o modo que a gente usa para criar hipóteses, criar situações hipotéticas, situações das quais eu não tenho certeza na realização, tá? Se eu digo, por exemplo, espero, se eu dissesse, por exemplo, né? Espero que compre la leche amanhã. Eu disse que eu espero que tu compres o leite amanhã. Então, gente, veja que a pessoa espera que a outra compre o leite, mas ela não tem certeza se essa pessoa vai comprar esse leite. Ela pode ou não ser o leite pode ou não ser comprado. Então, nessa frase, há uma hipótese que pode ou não acontecer. Está no campo da dúvida, no campo das ideias e também no campo das realizações, tá? Então, o modo subjuntivo, ele trata de ações que nós não temos certezas, diferente do indicativo, né? No modo indicativo, ele trata de algo concreto, de algo realizado. Já no subjuntivo, não. O subjuntivo, ele trata de ações que nós não temos certeza sobre a realização dela. E é o modo que a gente usa para criar hipóteses, criar situações hipotéticas, né? Situações das quais eu não tenho certeza dessa realização. E vamos lá. E o modo subjuntivo, quando eu vou conjugar esse verbo, só voltando aqui para eu explicar aqui. O modo subjuntivo, ele é mais usado para expressar incertezas e possibilidades, tá? Então, para expressar dúvida, aí eu coloquei aqui os exemplos para vocês. Eu penso que podamos fazer algo para ajudá-la. O que vos parece? Então, está dizendo que eu acredito que possamos fazer algo para ajudar. O que você acha? Nesse caso aqui, eu não tenho uma ação concreta. Eu tenho uma dúvida, que eu estou pensando em fazer alguma coisa para ajudar, tá? Então, eu tenho aqui a letra B, para dar ordens. No lleguéis tarde. Se quereis desayunar antes del passeio por el parque. Então, ele diz, não chegue tarde. Se quer tomar café antes do passeio no parque. Então,
tá dando uma ordem para a pessoa não chegar tarde. Porque se a pessoa quiser tomar o café antes de ir ao parque, ela precisa chegar, ela não pode chegar tarde, tá? Então, nesse caso aqui, a letra B é usada para dar ordens. E a letra C para expressar desejos pessoais ou de alguém. Eu quero que meu filho pueda estudar em um colégio melhor. Então, quando eu digo que eu quero que meu filho possa estudar em um colégio melhor, eu estou expressando um desejo, tá? Tipo, meu sonho é que meu filho possa estudar em um colégio bom, em um colégio melhor. Então, esse é o meu desejo, tá, gente? Então, o modo subjuntivo, ele é usado para expressar incertezas, possibilidades, dúvidas, né? Ordens. Então, aí está, eu coloquei aí os exemplos na letra A para expressar dúvida. Eu penso que podíamos fazer algo para ajudar. O que você acha? Então, eu tenho dúvida, né? Eu estou pensando, eu não concretizei isso, eu estou pensando em fazer, eu ainda não fiz. Na letra B, para dar ordens, não chegue tarde, se quer tomar o café antes de ir ao parque. Então, aqui eu estou dando uma ordem. Se quer tomar o café antes de sair para o parque, chegue cedo. E na letra C, para expressar o desejo pessoal ou de alguém, né? Eu quero que meu filho possa estudar em um colégio melhor, um colégio bom. Então, esse é o meu desejo. Então, o modo subjuntivo é usado dessa maneira. Aqui eu tenho a conjugação dos verbos no subjuntivo. Primeiro, nós temos que ter a pessoa verbal. Aqui eu coloquei os mesmos verbos que eu coloquei no indicativo, só que nesse caso aqui eles estão no subjuntivo. Amar, beber e partir. Então, quando eu vou conjugar esse verbo no presente do subjuntivo, primeira coisa que eu vou usar, por exemplo, eu vou conjugar o verbo amar. Ficaria como que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nosotros amemos, que vosotros ameis e que eles amem. Então, gente, quando eu for conjugar esse tipo de verbo, eu tenho que usar primeiro o pronome relativo que, depois a pessoa verbal e depois o verbo, tá? Por exemplo, no verbo beber, que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós outros bebamos, que vós outros bebais, que eles bebam. Verbo partir, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós outros partamos, que vós outros partais, que eles partam. Repararam como não tem dificuldade nenhuma? Então, digamos que nós iremos conjugar o verbo bailar, né, que é o verbo dançar. Ficaria no modo subjuntivo dessa maneira: que eu baile, que tu bailes, que ele baile, que nós outros bailemos, que vós outros baileis, que eles bailem. Se fosse o verbo comer, como que ficaria? Que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nós outros comamos, que vós outros comais, que eles comam. Se fosse o verbo beber, que eu bibas, que tu bibas, que ele biba, que nós outros bibamos, que vós outros bibais, que eles bibam. Então, é muito simples, gente. Quando vocês forem ler uma frase ou até mesmo responder as questões lá no exercício, vocês vão reparar que sempre antes do verbo vai vir o pronome relativo que. Sempre que vocês observarem isso, que antes do verbo ele vier o que, vocês saberão que nós estamos falando de presente de subjuntivo, tá? Então, o presente do subjuntivo, os verbos conjugados vêm sempre acompanhados de um pronome relativo, que é o pronome relativo que. Por exemplo, me gostaria que usted estudiasse mais. Eu disse que eu gostaria que vocês estudassem muito. Então, quando eu digo que eu me gostaria que usted estudiasse mais, eu estou usando um verbo aí no presente do subjuntivo,
Outro exemplo, espero que tu haga una buena prueba. Eu disse que eu espero que você faça uma boa prova. Reparem que junto do verbo vem o pronome relativo que. Então, eu tenho aí um verbo, né, conjugado no subjuntivo. Coloquei algumas frases aqui para vocês. Necesito que usted llames um médico. Vocês repararam que ao lado dele eu tenho, do verbo, eu tenho o pronome relativo que? Então, preste atenção. Eu tenho o verbo llamar, que está conjugado. Na segunda frase, eu tenho o verbo beber. Na terceira frase, eu tenho o verbo cantar. Na quarta frase, eu tenho o verbo beber. Depois, eu tenho o verbo partir e o verbo comprar. Então, quando eu conjugo esse verbo para formar uma frase, olha como é que ele fica. Necesito que llames um médico. Repararam que ao lado do verbo llamar eu tenho um pronome relativo que? Então, aqui eu tenho o subjuntivo, presente do subjuntivo, tá? Necesito que llames um médico. Eu estou dizendo que eu preciso que chame o médico. Na segunda frase, es conveniente que viva cerca de la ciudad. Es conveniente que viva perto da cidade. Terceira frase, não quero que cantemos essa canção hoje. Não quero que cantemos esta canção hoje. Próxima, é necessário que ele beba toda essa cerveja. Eu disse que é necessário que ele beba toda essa cerveja. Depois, é incerto que partamos a esta hora. É incerto que nós iremos partir a essa hora. Não permitas que comprem toda essa. Não permita que comprem tudo isso. Então, gente, sempre que vocês forem conjugar um verbo, ou esse pronome relativo que, ele vem antes do verbo, ou ele vem antes do pronome, tá? Repare que nessa frase aqui, é necessário que ele beba toda cerveja. Primeiro eu tenho o pronome relativo que, depois eu tenho o pronome personal ele, e depois eu tenho o verbo, tá? Então, o pronome relativo que, quando eu conjugo o verbo, ele vem antes do pronome. De eu, tu, ele, nos outros, vos outros. Quando eu aplico em alguma frase, muitas vezes ele vem antes do verbo, tá? Então, sempre que tiver pronome relativo que e verbo conjugado, nós temos aí um verbo no presente do subjuntivo. Então, é bem fácil, não tem como vocês errarem. Imperativo. Gente, o modo imperativo, ele é o terceiro modo verbal, né? Ele é um modo verbal bem conhecido, ele serve para dar ordens, mas ele não serve só para dar ordens, ele serve para dar conselhos, pedidos, ou para dar instrução, ou seja, para ensinar alguém alguma coisa, tá? É um verbo bem fácil, não tem como vocês errarem. Então, vamos lá. O modo imperativo na língua espanhola possui o mesmo significado que na língua portuguesa. Normalmente, o imperativo se usa para dar ordens diretas, né? Então, conforme eu falei, também serve para dar conselhos, ele serve para fazer pedido, para dar uma instrução ou para ensinar algo a alguém. Por exemplo, quando vocês veem uma receita de bolo, vocês vão fazer um bolo, as meninas principalmente, aí tem a receita lá. Coloque 3 ovos, ponha 3 xícaras de açúcar, bata no liquidificador, não é isso? Então, nós estamos usando o verbo no imperativo afirmativo, tá? Então, ele serve para ensinar alguém alguma coisa, para dar uma instrução. Por exemplo, alguém pergunta para vocês, como eu faço para chegar na rua tal? Aí você diz, você vai seguir por aqui, entre na primeira esquerda. Então, aqui eu estou usando entre, um verbo imperativo. Estou dando o quê? Eu estou dando um conselho, dando uma ordem, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma frase. Cala-te ahora mismo. Cala-te ahora mismo. Cala-te agora mesmo. Então, quando eu digo cala-te agora mesmo, eu estou dando uma ordem. Eu estou mandando a pessoa calar a boca agora mesmo, tá? Então, cala-te é um verbo imperativo afirmativo que está dando uma ordem.
Importante lembrar que o imperativo ele possui somente duas formas próprias, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Ambos podem estar no afirmativo ou negativo. Então, gente, o imperativo, ele só tem duas formas próprias. Quais são elas? É o afirmativo, imperativo afirmativo, e o imperativo negativo. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês. O modo imperativo, ele não tem a primeira pessoa, que é o yo, ou eu, né? Porque eu não posso dar uma ordem a mim mesma, eu não posso dar um conselho a mim mesma, eu não posso dar uma instrução a mim mesma, ou até mesmo ensinar alguma coisa a mim mesma, né? Então, o imperativo, tanto o afirmativo quanto o negativo, ele não possui a primeira pessoa, que em português seria eu, e em espanhol a gente fala yo, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês o verbo hablar, que é o verbo falar. Estou conjugando esse verbo no imperativo afirmativo, ele já muda aqui a forma de conjugar. Lá no presente do indicativo, a gente fala como? Se fosse o verbo falar. Yo hablo, tu habla, ele habla, não é isso? No subjuntivo ficaria assim. Que yo hable, que tu hables, que ele hable. Agora, no imperativo, o pronome, ele vem depois do verbo. Tá? Ele não vem antes do verbo. Quando eu vou conjugar um verbo no imperativo, o pronome, ele vem depois do verbo. Então, eu tenho aqui, ó. Habla tu, habla ele. Hablemos nosotros, hablade vosotros e hablem ellos. Gente, reparem que aqui no vosotros, a terminação no afirmativo da segunda pessoa do plural sempre terminará com ad, tá? Qualquer verbo, amade, cantade, comede, bailade, tá? Então, ele vai sempre terminar em ad, a segunda pessoa do plural. Então preste atenção. Eu tenho habla tu e habla ele, certo? Tu e ele é segunda e terceira pessoa do singular. Nos outros, vos outros e eles é primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Então, gente, no imperativo afirmativo, primeiro vem o verbo e depois vem o pronome, tá? Lembrando que nós não usamos primeira pessoa, tá? No modo imperativo afirmativo e nem no negativo. A gente vai conjugar esse verbo a partir da segunda pessoa, que é o tu, tá bom? É bem simples. Vamos conjugar o verbo amar no imperativo afirmativo? Então, vamos lá. Ama tu, ame ele. Amemos nós outros, amade vosotros e amem ellos. Tá bom? É bem simples, não tem como vocês errarem de jeito nenhum. Aqui eu tenho o imperativo negativo. Gente, o imperativo negativo é a mesma coisa. Eu também não uso a primeira pessoa do singular, que é o yo, porque eu também não posso dar ordem, né? Não posso dar um conselho, fazer um pedido a mim mesma. Só que tem uma diferença aqui no negativo. Reparem que eu tenho no. Esse no antes do verbo significa não. Por isso que é negativo. Então, não é um advérbio de negação. Então, eu vou usar sempre o no antes do verbo para poder conjugar no imperativo negativo. Por exemplo, se eu falasse assim, deixa eu ver. Coma toda la manzana agora. Eu disse, coma toda a maçã agora. Eu usei aí o imperativo afirmativo. Coma. Eu dei uma ordem. Se eu fosse pegar essa frase e jogar para o imperativo negativo, eu ia usar no coma esta maçã agora. Entendeu? Eu estava falando que não era para comer a maçã agora. Então, sempre que eu for conjugar um verbo no imperativo negativo, eu uso primeiro no, que é não, depois o verbo e depois o pronome, tá? Então, vamos lá. No hables tu, no hable ele, no hablemos nós outros, no hableis vos outros e no hablem ellos. Entenderam? É bem simples. Primeiro o no, que é não,
depois o verbo e depois o pronome. Aqui eu coloquei alguns exemplos de imperativo, né, em frases, para vocês poderem fazer lá o exercício. No afirmativo, no imperativo afirmativo fica assim, ó: pintem toda a casa antes de anoitecer. Pintem toda a casa antes de anoitecer. Aqui eu tenho o verbo pintar, estou dando uma ordem: pintem. Sécate bien el pelo. Aqui eu tenho o verbo secar. Eu disse seca bem o cabelo. Também estou dando uma ordem. Suba las escaleras. Suba, estou dando uma ordem. Suba as escadas. Então, suba é um verbo, né, no imperativo afirmativo, dando uma ordem. Vete de aqui. Olha daqui. Então, o vete de aqui também é um verbo que eu estou dando o quê? Estou dando uma ordem. Háblame agora. Me fala agora. Então, eu estou também dando uma ordem para a pessoa falar comigo agora. Então, aqui eu tenho os verbos afirmativo no imperativo. E o negativo? No tome el autobús. Não pegue o ônibus. No comas pan. Não coma pão. No digas nada. Não diga nada. No me moleste mais. Não me entristeça mais. No llegues tarde. Não chegue tarde. Reparem, gente, que essas frases no negativo, todas elas antes do verbo tem o no. Estou dizendo que não pegue o ônibus, não coma pão, não diga nada, não me entristeça mais e não chegue tarde. Então, o negativo, vou sempre usar o não, o no antes do verbo, tá bom? É bem simples, não tem como vocês errarem. Se tiverem alguma dúvida para fazer o exercício, me procurem. Lembrando que lá no exercício eu pedi para vocês usarem os verbos que estão entre parênteses para completar a frase. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver o verbo comer dentro do parênteses para vocês completarem a frase. Então, vocês vão pegar esse verbo, conjuga o verbo e coloca ali naquela linhazinha, naquele espaço para completar. Assim, eu simplifiquei para vocês. Eu peguei os verbos conjugados, coloquei no quadro para vocês lerem as frases e colocar um deles, tá? Para completar. Tá bem fácil mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procurem, tá bom? Estarei à disposição. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando que nós estamos no módulo 3, semana que vem módulo 4, tá? E fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e guarde vocês. Beijinhos.